Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje a gente vai abordar um tema que eu acho que é vital para que os squads possam, de fato, gerar valor, né? Um tema recorrente aqui que a gente tem no podcast, já tivemos enzimas sobre isso, é como é que os squads têm que ser times aí multidisciplinares, autônomos e capazes de gerar valor. E como é que isso aí, muitas vezes, não acontece. E é curioso que nós vamos adotar esse tema a partir de uma perspectiva de ciência de dados. Por quê? Porque se pensa muito na ciência de dados, muito da perspectiva aí de machine learning, né, de modelos de predição e de coisas aí super avançadas, mas, na verdade, não se pensa que você tem todo um caminho para percorrer isso, para fazer com que um squad, por exemplo, seja data-driven, seja orientado a dados, ganhe maturidade para tomar decisões aí que sejam realmente significativas para o negócio, consiga, de fato, elaborar hipóteses e testar hipóteses, e na medida em que ele naturalmente amadureça, ele vai, talvez, e possivelmente, incorporando aí essas técnicas mais avançadas, sabe? Então, eu acho muito interessante, porque isso tem muito a ver com o agilismo, que é, na verdade, muito mais uma preocupação em juntar todas as disciplinas para gerar o tempo todo, do que pensar o seguinte: eu tenho que fazer machine learning, né, de qualquer jeito. E para poder falar sobre isso, nós temos aqui 3 convidados que vão se apresentar, e vai ser super interessante, que vai ter uma visão de cientista de dados, visão de desenvolvimento, visão de gestão, sabe? Então, nós vamos poder combinar todas essas visões para entender o seguinte: afinal das contas, como é que a gente usa a ciência de dados na prática e como é que a gente faz para fazer um squad ficar data-driven aí. Então, estamos aqui com a Maria Eugênia, com o Zé Renato e com o André Luiz, ou Andrezão. Queria que você se apresentasse aí. Tudo bem, Maria Eugênia? E aí, Xusto? Me apresentar rapidinho, eu sou a Maria Eugênia, eu sou formada em estatística, trabalho aqui na DTI com ciência de dados, ajudando aí iniciativas para tornar os clientes data-driven. Bacana. Tudo bom, Zé Renato? Tudo bem. Eu sou o Zé Renato, né? E hoje meu papel na DTI é DL. Sou formado em engenharia de controle de automação. Beleza. E aí, Andrezão? Não consigo chamá-lo de André Luiz, não, tá, Andrezão? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. Meu nome é André Luiz, né? Todo mundo conhece o Andrezão. Eu sou filho da casa aí, sou formado em sistema de informação pela FJM, entrei na DTI como estagiário e hoje estou no papel de Tech Manager aqui da Tribo Raptors. Bacana demais. Eu queria começar com a Maria Eugênia para abordar o seguinte, né? É como a gente colocou aí no começo, né, Maria Eugênia? Quando se fala em data science, né, todo mundo pensa nessas coisas mais sexys aí, né, que é machine learning, predição, algoritmo, né, e coisas assim muito avançadas. Não que elas não possam ser importantes e não possam gerar valor, mas existe aí um longo caminho a ser percorrido. A gente fala um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que essas palavras aí são buzzword atualmente, o olho até brilha assim quando a gente escuta falar, mas eu acho que para uma empresa que nunca trabalhou com dados, é muito difícil, assim, soa como um bicho de 7 cabeças, assim, né? A pessoa nunca fez nada parecido com dados e isso soa muito distante, assim, da realidade de como começar, assim, né? A gente fala que em ciência de dados, a gente divide meio que como se fossem 4 tipos de análise de dados, né? Para esse caminho para se tornar data-driven, digamos assim, né? Então, o primeiro tipo de análise seria a análise descritiva, que é quando a gente responde o que está acontecendo. O segundo tipo de análise seria a análise diagnóstica, que é quando a gente já entendeu o que está acontecendo e agora a gente explica por que está acontecendo. O terceiro tipo de análise seria, de fato, a preditiva, né? Que enche os olhos aí, que a gente vai prever o que vai tentar acontecer. E a prescritiva, que é quando a gente explica o que eu preciso fazer, né? Eu quero mudar algum padrão, mudar alguma tendência. E a preditiva aí chama a atenção, mas eu acredito que tem um pouco dessa escadinha, assim, né? A gente precisa entender primeiro o que está acontecendo hoje, para depois a gente conseguir explicar o que vai acontecer no futuro, né? É curioso, né? Você falando desse jeito, fica até tão óbvio, né? Assim, eu não sei nem o que está acontecendo, né? E já quero fazer previsão ou prescrição, né? Chega a ser engraçado. E isso aí é um cenário, digamos assim, comum na maior parte das organizações? Não conseguir estar nem nesse nível, digamos assim, da descrição, do descritivo? De certa forma, assim, depende muito do cenário, né? Mas eu já participei de alguns squads, né? De alguns times, e que eu chegava lá e a gente tinha algumas hipóteses do que estava acontecendo no momento. Eu acho que tal coisa é um gargalo, eu acho que isso é um problema.
E aí a gente ia fazer todo um estudo, né? Faz análise descritiva, como que as coisas estão hoje. Às vezes a hipótese caía por água abaixo, né? Não, acho que não é exatamente isso que está acontecendo. Então, acontece. Agora, isso acontece por quê, Maria Eugênia? Eu falo pelo seguinte, eu tenho duas hipóteses sobre por que isso acontece. Um é porque muita gente acha que sabe, né? Quando a gente fala data-driven, né? Muita gente acha que sabe, né? Já acha que sabe, né? Isso acontece por causa disso e talvez não nem fomente, né? Sei lá, o uso do dado. E outro, talvez por dificuldades técnicas mesmo, né? Do dado não está visível, do dado não está presente. E algo que a gente já comentou aqui até em outros podcasts, né? Muitas vezes não dá nem... Eu quero depois que o Zé Renato e o André falem sobre isso, assim, não dá nem liberdade aí para o squad, por exemplo, até tentar fazer essa análise descritiva, né? Começar a levantar os dados e tudo. O que você enxerga aí sendo mais comum? É isso mesmo que eu disse? Eu acho que os dois mesmo, assim. Dificuldade de organizar, de saber o que eu vou medir e como que eu vou medir. E a dificuldade de entender que, às vezes, uma hipótese que a gente tem como verdade, né? Não é necessariamente o que está acontecendo. Acho que acontece os dois, sim. Só porque você até citou no meu eixo, mas uma coisa que eu, nesses anos já trabalhando na DTI e tal, eu percebendo, uma coisa que você já falou em outros podcasts também é que hoje o agilismo é mainstream, né? Mas eu não sei se todo mundo entende isso de verdade, não, sabe? Eu acho que todo mundo quer aplicar, mas de uma forma rápida e não ágil. Então, assim, igual tem lá o episódio da maldição do escopo, a galera fica pensando no escopo, sabe? Assim, todo mundo quer que o desenvolvedor só desenvolva. Ele não quer saber se o desenvolvedor está entendendo do contexto como um todo, né? Pelo menos é isso que a gente tem percebendo. Assim. É claro que as coisas estão mudando, se quebrando, mas ainda está muito nesse viés. Hein? Entendi. Ou seja, existem razões filosóficas anteriores, né? A própria ciência de dados que impossibilitam, né? Assim, uma é essa questão que você colocou de escopo, outra é a questão de produtividade, né? A gente já falou sobre isso aqui. Para muitos clientes, a produtividade é ver o pessoal soltando feature, né? E mesmo que elas não sirvam para nada, né? A gente até brinca, né? Assim, você pode estar fazendo um tanto de coisa que não serve para nada e dependendo da medida ali, está sendo produtivo e não gerando valor, né? Eu concordo aí com o Andrezão que que isso aí, no fundo, é uma falta de compreensão do que é o ágil, né? Porque o ágil não é ser mais rápido saindo fazendo as coisas igual doido. Eu sempre brinco, né? Não tem alguém digitando ali super rápido, né? O ágil é fazer você aprender rápido e, inclusive, desperdiçar menos, né? E para você aprender rápido, você tem que partir de alguma hipótese, até para saber se aprendeu ou não, né? Sem hipótese, você não sabe nem se você aprendeu alguma coisa, né? E é difícil, né, cara? Assim, as pessoas realmente não pensam sobre hipóteses. E antes até de entrar num case prático aqui, que nós vamos discutir um pouquinho, então, qual seria um caminho, assim, Maria Eugênia? Assim, a gente não acredita muito em prescrição, né? Mas, normalmente, que seria um caminho, pelo menos, uma visão, assim, do como que o squad poderia trilhar essa jornada para ir saindo do descritivo para o diagnóstico, para a predição, para chegar até o prescritivo lá, sabe? Assim, o que seria só para ficar mais claro, pessoal, sabe? Eu acho que, de fato, mesmo não tem essa receita de bolo, mas eu acho que você meio que já respondeu aí no seu comentário anterior, que eu acho que o segredo é isso, testar, sabe? Qualquer hipótese que eu tenha, eu vou lá, consigo medir, consigo acompanhar isso, evoluir isso, e testar, sempre pensar em métricas, pensar o que é o objetivo do time ou da solução, né? E pensar, eu consigo medir isso faz sentido? E tentar metrificar isso. E aí, a partir de análise descritiva, por exemplo, de como eu vejo como as coisas estão, eu acho que é natural, assim, eu consigo pensar e enxergar a oportunidade de como evoluir aquilo. Quais são exemplos aí de análise descritivas, hein? Só para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. São gráficos, são indicadores? O que são quando você fala análise descritiva, o que exatamente você está falando? A gente fala muito de visualização de dados nessa parte descritiva, né? Então, muito gráfico, tabela. A gente trabalhou muito com painéis de visualização de dados, né? Para deixar na mão ali da pessoa um painel interativo que ela consegue filtrar por data e ver a evolução no tempo, ver algum gráfico, ter indicadores, né? Ter todas essas métricas ali na mão dela. Então, isso é o descritivo. E o que caracterizaria o diagnóstico, essa análise diagnóstica? O diagnóstico seria, eu entendo que isso está acontecendo, né? Então, por que isso está acontecendo? Aí pode misturar um pouco com a preditiva,
Mas nesse momento a gente pode fazer teste estatístico. Então, por exemplo, eu sei que o volume de vendas caiu, mas ele pode ter caído e não ser estatisticamente significante, né? Pode ser uma flutuação ali que ocorreu. Então, eu posso fazer um teste para comprovar, isso aconteceu mesmo. Aí já começa a ser uma análise mais robusta, né? E depois eu posso entrar, de fato, modelagem. Então, eu entendo que a venda caiu porque um outro motivo, né? Alguma outra variável que eu tenho ali que me ajude a explicar. Entendi. Então, André e Zé Renato, queria que vocês pegassem um exemplo aí. Vocês tiveram a oportunidade de participar de um squad, acho que com a Dezão desde o começo, né, Dezão? Que foi se movendo para ser orientado a dados, né? Fale um pouco sobre isso, por favor, Andrezão, para depois o Zé completar aí com a experiência mais recente. Esse é um squad que a gente já atua há muito tempo, né, no cliente nosso, do TI, e eles já passaram várias pessoas, eu fui líder dele também, desenvolvedor líder dele também, e é um squad que hoje a gente considera que o time é muito maduro nele, pelo tanto que a gente começou desde o início, né, reformulou uma parte desse cliente lá e tal, uma parte legada a gente reformulou toda, e aí a gente vem conhecendo muito das integrações e a parte muito técnica desse produto e tal. Mas a gente, até com essas iniciativas que a gente está tendo de promover de te dar esse conhecimento do time, a gente percebeu que esse era um time que poderia começar a entender mais sobre o cenário atual dele, baseado nos dados, né? E poder criar insights para isso. E aí, agora que surgiu essa iniciativa, né? Essa mentalidade e essa forma de colocar na prática mesmo, aí já foi o Zé Renato, que agora é o líder do time, a gente aplicou junto com eles lá. E ele conhece hoje muito mais de cenário que eu, né? Aí ele pode dar mais informações para a gente. Como é que foi isso então, Zé? Você pegou o time, digamos assim, ele gradativamente foi mudando de um time que basicamente se orientava à funcionalidade mesmo, Sim. E agora cada vez mais ele se orienta a hipóteses embasadas por dados, é isso? Sim, a gente começou bem mais trabalhando sobre demanda, mas aí acabou que a gente estava mudando a mentalidade para tentar ser mais orientado a dados, inclusive teve uma influência forte da PO do time que entrou mais recente, que ela tem essa mentalidade data-driven. Mas o primeiro, digamos assim, um passo zero que a gente deu foi tentar pegar os dados do zero mesmo nas tabelas, né, montar no Excel mesmo para ter uma direção. Mas para ficar mais claro, né, o processo que a gente trabalha lá se resume basicamente, a gente recebe algumas solicitações, que tem alguns itens, e uma pessoa analisa essa solicitação com os itens e pode aprovar ou reprovar, ou mexer, negociar lá, e aprovar essa solicitação depois dessa renegociação. E a gente estava tentando automatizar algumas solicitações, né, algumas aprovações dessas solicitações. O primeiro passo, né, a gente tentou, por conta própria, ali buscando direto na base de dados as informações, a gente fez um pareto, né, a gente agrupou os itens, né, por volume. Esse item é o que mais chega aqui, o item A. E vamos tentar automatizar esse item primeiro e ver o que acontece. E tem alguns itens que não dá, por conta de regras de negócio, que precisa de olhar a foto. Não dá para ser automático por enquanto. Vamos pegar os mais simples. E validamos com a área de negócio, que regras que eu tenho que pôr aqui, colocamos lá. E fomos ver o que estava acontecendo. Ainda assim, começou a aprovar alguns itens, mas ainda assim alguns não aprovavam. E também tinha o empecilho, né, da gente sempre, eu, algum outro desenvolvedor do time, ter que fazer esse trabalho de minerar os dados na unha, né? Zé, só um segundo, só porque eu sempre tentando, me colocando na posição aí do ouvinte, ou seja, e para casar o que a Maria Eugênia falou, ou seja, normalmente, quando vamos dizer, existia uma necessidade de negócio de automatizar essas aprovações. Isso. Normalmente, mas, poxa, eu não vou... pensando numa abordagem ágil, gerar valor em curto prazo, né? Eu já não vou tentar automatizar tudo, porque isso. Eu não sei nem se eu consigo. E aí alguém pensa assim, mas quais então? E aí alguém, né? Ou seja, esse quais, vocês fizeram então a análise descritiva, é isso, né, Maria Eugênia? Uma análise descritiva para entender então, qual que é o perfil ali de aprovações, etc.
e aí, a partir disso, começar a priorizar a partir dessa análise descritiva. Sim, começando pequeno, justamente por isso. Não vamos visualizar tudo, né? É impossível, então vamos começar aqui. Mas esses itens pequenos, qual que vai ter o maior, o maior retorno, né? Por isso a gente fez esse... vamos ver um item só, que eu vou automatizar, mas ele representa um volume grande. Então, vamos pegar esse item, validamos com a área de negócio, o pessoal falou que dava para colocar as regras específicas lá, e vamos colocar e ver o que acontece. Fizemos isso, né? Mas o passo antes dessa análise que a gente fez também, ficava um pouco oneroso, porque dependia de mim ou de outro desenvolvedor para buscar essa base, para passar para a PO, para ela montar no Excel lá e levantar os gráficos, tudo, para chegar a alguma conclusão. Acabava que era oneroso, né? Aí a Maria Eugênia veio para ajudar a gente no time, né? Ela ajudou a gente a montar um dashboard. Aí, pensando mais nessa linha que a gente tenta seguir do Lean do Kanban, o dashboard ficou muito melhor, porque ele casa com esse raciocínio de ter sempre os dados à vista e facilita o trabalho. Automatiza, né, a mineração desses dados, digamos assim, e fica visível para todo o time. Você acaba democratizando esse conhecimento dos dados e tem uma opinião de todo mundo, em vez de ficar só na mão da PO e só todo mundo vê quando ela apresenta a tela dela para a gente. E o dashboard acaba ajudando nessa parte de discussão e todo mundo ter acesso aos dados de forma mais rápida. Aí, quando a gente estava tentando desenvolver, né, a Maria pode complementar também, ela conversou com a gente para tentar entender o cenário, para ajudar a gente a entender melhor o que a gente tinha que descrever, porque só essa análise da quantidade de itens e por volume foi bem simplista. Então, vamos tentar descrever o que está acontecendo ainda depois dessa primeira ação. Voltando um passo antes ainda, o sistema nosso de automação, ele salva no banco os motivos da reprovação dos itens, né? Aí o que a gente fez? A gente pegou e falou, vamos ver o motivo de maior reprovação, mesmo eu configurando, por que ainda está reprovando, né? Aí a gente fez essa análise, né? Ela colocou no dashboard também, agrupando selecionava lá o item, ele agrupava por motivos de reprovação, a gente via o resultado. Aí, por exemplo, um dos casos que a gente viu, o valor está acima do valor de referência. Isso deu feedback para a gente, porque não adianta nada eu fazer a regra aqui para aprovar, sendo que quem envia a solicitação está colocando o valor acima. Isso acabou gerando ações para a gente de pensar em features, voltada no momento que eu recebo a solicitação, tem como eu induzir ele a colocar um valor menor? Ou criar algum processo da área de negócio, ele já fazer uma negociação para esse valor, já vir sempre no padrão para eu poder aprovar automático? Acabou que a gente teve essas ações que a gente está, inclusive, fazendo até hoje ainda, né, motivado desse feedback que é bem recente, essa análise, e deu uma subida depois dessas ações, graças a esses dados que a gente acabou... Então, isso que eu queria perguntar para Maria Eugênia. Imagina, né? Existe essa questão, então, precisa automatizar a aprovação dessas solicitações. Eu quero fazer isso orientado a dados. Então, preciso descrever os dados que eu tenho. Mas como é que é o processo agora? Quais dados que eu uso? O que eu uso? Né? Assim, e se tem coisa que eu nem sei que é importante, sabe? Como é que é isso? O que eu quero visualizar, né? Sim. Muita conversa do time. Eu sempre falo que a parte mais difícil assim, do trabalho de um cientista de dados, quando ele chega num projeto novo, é entender o que é importante para o time, assim, né? E aí, assim, dando continuidade no que o Zé falou, a gente fez esse processo inicialmente descritivo de ver quais itens são os mais frequentes. Eles são automáticos hoje? Sim, não? Será que eu posso escolher algum deles para automatizar? E depois, a partir dessa análise exploratória, né, descritiva, a gente até conseguiu avançar um pouco além da análise descritiva, foi tentar explicar um pouco mais assim, e ajudar o time a priorizar. E aí a gente acabou fazendo uma análise que chama análise de correspondência, em termos mais leigos, assim, é como se fosse uma análise de carrinho de supermercado, que é entender que sempre que eu compro um item A, eu sempre compro um item B, por exemplo. Então, não adianta nada eu automatizar o item A, que é o de maior volume, por exemplo, sendo que ele sempre vem com o item B, né? Então, se eu automatizar o A, eu tenho que automatizar o B, senão não adianta nada. E aí a gente conseguiu fazer esse tipo de análise e acho que ajudou também um pouco na parte de priorização. Não, isso é bem interessante, porque sem essa parte estatística, você pode ficar ali frustrado, né? Que, na verdade, não está conseguindo aprovar nada, não está conseguindo aprovar nada, fazer outras coisas, e daqui a um tempão descobrir que é porque existe uma correspondência que você não levou em consideração. Né? Isso. Exatamente. Aconteceu isso também, né? E o segundo passo, depois a gente analisou
ainda se subiu um pouco, mas ainda tinha outros fatores que ainda não subiu tanto que a gente esperava, né? Que a gente fez uma análise mais simplista. Aí a Maria Eugênia fez essa correspondência, que é parecido com a análise de carrinho, né? Até que já viu um insight de compra, geralmente tem, né? Você compra lá e fala, quem comprou isso também levou isso. Para já tentar induzir você a levar mais algum item. Mas nesse cenário, a gente viu isso, né? Tipo, que a gente aprova a solicitação. Então, não adianta nada eu aprovar um item da solicitação sem que o outro seja reprovado. Então, eu configurei aquele item A para ser aprovado automaticamente, mas ele vem junto com o item B, que o item B não é aprovado automaticamente. Consequentemente, né, a solicitação como um todo não é aprovada. Isso ajudou bastante a gente levantar as ações. E voltando ao assunto da construção, né, do dashboard, primeiro a gente fez essa visão sem a correspondência, e testando mesmo, a gente testou e viu que precisava dessa análise de correspondência. Aí ela foi lá, adaptou o dashboard e colocou mais essa outra análise aí de correspondência junto. E como MVP, né, a gente não fez aquela um data lake que processa os dados e transforma eles para gerir direto. Como a gente estava testando, a gente não sabia ainda o que a gente queria ver. A gente, nosso parceiro, tinha um banco lá que era a réplica, a gente leu direto dessa réplica, sem transformar os dados nenhum. Acaba que a gente não consegue ver um horizonte de dados tão longe no passado, por conta que acaba atrapalhando um pouco na performance, mas já conseguiu contribuir para a gente tomar essas ações e conseguir definir o que a gente quer ver, porque senão não seria ágil, né? Você começaria a pensar, fazer de cara, né? Já replicar os dados, transformar, para depois você ver que não era aquilo que você queria ver. Aí ficou com um passo para frente ainda, que a gente não chegou. Essa parte de uma vez que a gente definir de tudo que a gente quer ver, aí a gente partir para essa etapa de transformar os dados para melhorar a performance e ver o tempo mais longe. Então, isso aí me traz uma dúvida que eu sempre tenho, que é assim, poxa, mas tem que é o certo? Não sei se é o certo a pergunta, mas assim, qual que é a melhor forma de se agir, entendeu? Já a partir de uma demanda, de uma necessidade de negócio, por exemplo, e puxando os dados e, eventualmente, até chegar à necessidade de criar um data lake para satisfazer aquilo, ou eu primeiro penso que eu vejo muita abordagem no sentido contrário, né? Você vai e começa a criar um data lake, vai jogando informação lá, imaginando que alguém vai usar. Que assim, ou são as duas coisas, sabe? Faz um pouco de uma, faz um pouco da outra. Como é que é, hein? Bom, vou tentar responder um pouco, então. Não, acho que pode ter os dois casos. Assim, por exemplo, no caso do time do Zé, a gente queria entender um pouco do contexto deles, era muito específico do time deles, e a gente conseguia pegar os dados ali de forma mais rápida do jeito que ele falou. Existia um banco de rap que a gente conseguia pegar e já analisar, né, e fazer essa análise. É claro que depois a gente pode, igual foi o caso, a gente identificou um gargalo, a gente queria um histórico maior de dados e talvez a gente precisasse de ajuda de um time de engenharia de dados para fornecer esses dados, né, com um histórico mais completo para a gente. Então, aí teria que passar por esse processo. Um outro exemplo que a gente passou similar aí ao que o Zé relatou, né, num outro cliente, a gente passou por esse processo de construir painéis de visualização e quando a gente queria expandir isso para todos os produtos, digamos assim, do cliente, a gente viu que as fontes de dados não estavam centralizadas, organizadas, e que existia, de fato, a necessidade de construir um data lake. Então, acho que as duas coisas vão casando, assim, a gente vai enxergando oportunidades também quando a gente começa a fazer as análises. Eu acho isso bacana porque eu ajo em ação mesmo, né? Porque você não precisa ficar ali um ano fazendo um data lake para depois começar a usar, né? Você às vezes sabe até que a informação é imperfeita ou limitada, mas tenta tirar alguma conclusão ali. Com aquela conclusão, você já começa a gerar valor. Mas você começa a perceber que aquilo é um caminho bom, mas você gostaria de explorar mais. Aí, talvez, para explorar mais, você começa a criar o Data Lake. Isso. E aí começa a ter sentido botar outras fontes de informação, outras coisas. Uhum. E começa a fica até mais fácil de justificar, assim, por que eu quero construir um Data Lake, talvez, né? Por que eu preciso dessa parte de engenharia de dados? É porque eu quero responder, né? Eu quero atender tal demanda, umas coisas nesse sentido. Ou seja, então, nesse case aí, Zé Renato, nós estamos usando aí
vamos dizer assim, dentro do que a Maria Eugênia falou, a parte de descritiva e a parte diagnóstica, né? Porque a gente também consegue tirando conclusões aí desses dados, né? A gente já está fazendo ou tem você já enxerga uma possibilidade de fazer a preditiva e a prescritiva de alguma forma? Como é que é? Ainda não. A gente está trabalhando para evoluir essa parte de prescritiva e diagnóstica ainda. Tanto que a gente está até pensando em rever agora essa questão da transformação dos dados, né, para poder conseguir ver um horizonte maior e ter um diagnóstico ainda melhor do que a gente já tem hoje. É curioso, né? Eu imagino que deve existir um potencial gigante, né? Só na descritiva e no diagnóstico, né? Porque isso é pouco utilizado, né? Não é isso? Eu acho que a prescritiva também, apesar de ter ficado meio que nessa escadinha como se fosse o ponto máximo, né? A gente consegue usar ela antes também. Então, por exemplo, apesar de análise descritiva, né? Soar mais simples e a diagnóstica ele seria o segundo passo. O que a gente fez aí com o time do Zé, a gente conseguiu tomar ações e tomar ações prescritivas, né? De chegar para o time e falar, olha, próximo item aqui a ser automatizado não deveria ser esse. Então, apesar de ser uma análise descritiva ou diagnóstica, né? Não ser a preditiva ainda, o time já conseguiu tomar decisões, né? Ajudou de alguma forma. A prescrição não tem que vir de um modelo de predição, né? A prescrição pode vir do diagnóstico, né? Sim, tem um outro exemplo aí, se quiser que eu conte. Num outro cliente nosso, a gente construiu de forma similar um painel de visualização e o cliente tem vários parceiros comerciais, né? Então, hoje em dia, com esse painel de visualização, eles têm em mãos, né? O time comercial tem em mãos a conversão de cada parceiro comercial. Então, agora ele consegue saber se a minha média de conversão de vendas aqui é de 50%. Por que o meu parceiro aqui está com apenas 20%? Aí o time comercial, por um dado que é descritivo, simples, é um percentual, ele consegue tomar a decisão de falar, eu acho que eu vou ter um contato maior aqui com essa pessoa, porque o parceiro aqui está com conversão bem abaixo do esperado, né? O que está acontecendo? Ele consegue tomar decisões a partir de uma informação que é bem simples, né? Entendi. Isso é curioso. Teve um outro episódio que a gente gravou sobre ciência de dados, que a Melissa falou muito isso. Ela falou assim, a visualização, a boa visualização já faz uma diferença brutal, né? É o que o Zé Renato falou de ter gestão à vista, etc. Mas é engraçado, né? Se você explorar bem a própria visualização, ela por si só já pode gerar ação, né? Que é o caso aí, né? Que você falou, né? Sim. Uma coisa bacana também que rolou com a gente, por exemplo, comigo, né? Como desenvolvedor, quando eu vi os dados na parte de valor, eu não tinha noção que o valor é aquele, que eu sempre via os itens separados, né, quando eu ia testar alguma coisa. Quando eu vi o volume acumulado do mês, é absurdo de você ver de volume de dinheiro que acaba sendo envolvido. Então, qualquer coisinha que você consiga melhorar ali, né, na escala, dá um retorno enorme. Isso é um negócio interessantíssimo, né, cara? Eu falo assim, como é que a gente fala muito do ágil, mas tem muitas vitórias que tinha que ter ainda, né? Eu falo a comunidade do agilismo, né, cara? Assim, você imagina o que você diz. É extremamente comum um time ágil ficar ali numa bolha sem nunca ter visto esses dados, sabe? Ele fica ali anos trabalhando ali, fazendo funcionalidade e nunca foi sensibilizado dessa forma, né? Esse exemplo que você deu é o exemplo que eu chamo do propósito na veia, né, cara? Assim, na hora que você vê aquele dado ali, vê a diferença que você pode fazer, o time tem um tanto de ideia, né, cara? Começa a pensar no tanto de hipótese, começa a perseguir aquilo, né? Mas muitas vezes o pessoal prefere o dado o time não pode ver o dado, ou então o time está perdendo tempo de ver o dado, né? Ou o time tem que focar na funcionalidade, o time tem que focar no backlog, né? Você vê, só de realimentar o time já começa a aprender sobre o negócio e traçar as suas hipóteses, né? Sim, como você falou também, um negócio legal que realmente é realimentado, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi também é como você precisa de puxar os dados para você tomar a decisão, você acaba pensando melhor também como você vai salvar os dados. Quando você está desenvolvendo um sistema e tem que salvar alguma informação, você já pensa melhor de como que você vai salvar aquela informação para você poder puxar de novo, para você ter retorno da ação que você está fazendo. Por exemplo, se você pensa, o cara te passa uma demanda, você só faz lá e pronto. Agora você pensa que você tem que ver
medir o valor que ela está gerando, você já pensa como que eu vou salvar os dados que aquela feature está agregando, né, no sistema, para você ter o feedback se aquela feature está gerando valor ou não. Acaba que se realimenta para você já desenvolver pensando no que você vai medir. Então, Andrezão, e observando isso, porque imagina, né? Isso é uma mudança muito grande na forma como se o time é gerido, na liberdade que o próprio cliente dá para o time, né? Porque o time tem que ter espaço para fazer essas coisas, né? Eu falo assim, isso que eu queria que vocês falassem um pouco. Um time que é orientado a dados, é tão data-driven, ele pode ter até um backlog ali para refletir certas hipóteses, né? Para traduzir as hipóteses em certas funcionalidades. Mas isso é de longe o mais importante, né? Eu acho que o grande valor gerado por essa iniciativa nossa aí é exatamente isso, né? Assim, o que o Zé falou aí, dessa retroalimentação e do time começar a olhar mais para isso. Nesse time, a gente tem até uma situação um pouco legal, assim, uma situação legal que aconteceu, que foi que o Zé ficou um tempo, o time ficou sem PO e tal, e o Zé ficou um tempo assumindo esse papel lá dentro. Então, ele já tinha uma certa mobilidade para pensar. Só que era uma coisa que a gente ainda estava engatinhando muito, né? Porque a gente não estava tanto pensando como baseado em dados, né? Sendo data-driven. E depois que a gente começou com essa iniciativa e começou a dar super certo, o time hoje é muito mais pautado por isso. Então, hoje não entra uma feature lá sem ela ser questionada se ela dá um resultado, primeiro, baseado nos OKRs do time, né? Da trilha em si. E segundo, se aquilo está voltado para tangenciar um pouco, ou muito, né, essa parte dos dados que eles estão levantando. Então, isso ajuda muito, porque o time começa a ter autonomia legitimada, né, assim. Não é só autonomia, você chega assim, cara, agora você tem autonomia. Eles têm autonomia porque eles sabem o que eles estão falando, e eles vão bater de frente com o pessoal do negócio de verdade. Assim, cara, se eu atuar nisso aqui, eu começo a gerar muito mais economia, e não é esse o nosso OKR. Então, eles têm uma legitimidade já intrínseca ali, porque já conhecem muito mais do negócio, e não só tecnicamente ali por trás dos planos que está sendo feito. Sim. Eu percebo que o pessoal chama muito de restrição habilitadora, né? Porque muitas vezes a liderança morre de medo de dar autonomia, né? Fica parecendo assim, a volta da autonomia eles vão fazer o que quiserem, né? E, na verdade, existe aí algumas restrições que cria essas condições de contorno, né, dentro do que você pode atuar, né, e aí dentro disso você consegue atuar. A gente viu aqui como que a ciência de dados pode ser usada de uma forma bem prática aí para fazer um time ficar data-driven, e vimos um exemplo de um time que ficou data-driven, e ele conseguiu ficar data-driven tanto pelo espaço que o próprio cliente, né, a própria estrutura organizacional foi dando para que isso acontecesse, a autonomia, a liberdade, a vontade de ficar data-driven, mas também porque ele seguiu um determinado método que lhe permitiu ficar data-driven. Para quem está ouvindo isso aí, Maria Eugênia, fala, como é que eu faço aí, né? Como é que eu começo? Como a gente fala, a gente é agilista, não tem receita. Mas qual que é um caminho interessante que você falaria, um bom jeito de começar é qual? Passam por vários testes, assim, para chegar hoje e saber o que funciona melhor, assim, mas é aquela ideia de testar tudo, né? Uma forma que a gente identificou, assim, como a gente tinha vários times que a gente queria orientar dados, a gente passou por uma época que a gente mapeou a maturidade de dados em cada time. Então, a parte principal é sentar com o time e entender, né? A minha parte como pessoa que vai atuar em dados, né? Então, a primeira vez que eu cheguei lá no time do Zé, eu não tinha a mínima ideia do que era, né? O que era importante, o que eu deveria medir. E da parte do Zé, eu imagino que eles conheciam muito do negócio, mas eles não sabiam, né, como medir. Então, a gente precisava ter essa troca, né? E aí a gente fez esse mapeamento com vários times e no final a gente tentava resumir de uma forma que tinha 3 pilares, né? Então, o que o squad pode medir? Ele sabe quais são as métricas, o que ele pode medir. Um segundo pilar que seria o que ele de fato mede e o terceiro pilar que seria o que ele apresenta. E aí a gente fez essa conversa com vários times e aí a gente conseguiu entender quais estavam mais maduros, quais estavam menos maduros, e até a escolha assim, de em qual squad a gente vai atuar agora veio muito dessa iniciativa. Assim. Que interessante, você fez o processo de ficar data-driven. Sim. É o metadata-driven, né? Você fez Não tinha pensado assim, não.
Você fez uma análise descritiva de como o squad está em relação a ser data-driven ou não, né? Foi isso mesmo. Para poder fazer um diagnóstico e depois tomar uma decisão, fazer uma prescrição. Isso aí. Interessante demais. Ou seja, o que pode ser medido, né? Porque tem informações que ele nem consegue medir. Sim, a gente passou por alguns times, né, nessa parte de mapeamento que às vezes o time queria medir uma coisa, sabia que era importante, mas não media. Então, passa a identificar que eu preciso colocar uma flag lá no meu sistema que quando acontecer tal solicitação, agora eu vou marcar que aconteceu e eu vou conseguir medir. E então, teve esse processo também de, eu quero medir, mas eu não tenho dado. E aí tem que dar um passo atrás, voltar e tentar começar a medir. Interessante. Nossa, eu gostei demais desse episódio, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Eu achei interessante, assim, demais, porque a gente aqui na DPI gosta de ser extremamente pragmáticos, né? E eu acho assim, a comunidade ágil tem que ser pragmática. E você vê, né? A gente fala em ciência de dados e o passo aí pode ser o seguinte, eu tenho que mudar o banco de dados, um flag, para poder a informação existir, né? Quando determinado evento, por exemplo, acontecer, né? Isso pode não ser sexy, igual falar de machine learning, mas pode ser a decisão que vai te permitir medir alguma coisa, que vai te permitir fazer uma ação, uma análise de correspondência e talvez fazer a empresa economizar alguns milhões ali, né? Então, eu acho que é um jeito de colocar... Eu sempre falo, né? Como eu sou um cara cético, eu gosto sempre de falar para os céticos, né? Para os céticos que ficam achando esse negócio de ciência de dados está aí na moda, não sei o quê. Vocês veem que dá para ser extremamente pragmático e dá para gerar muito valor. E, é claro, na medida em que avança, partir para aquelas análises também. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigadão. Valeu.